Gente, voltei com a mesma rede. Não sei se vai ficar melhor agora. Digam-me se está a parar na mesma ou se está melhor. Vamos lá, isto é sempre um desafio. Boa noite a todos os que voltaram e digam-me se está um pouco melhor. Inês Espada Nobre, um beijinho muito grande. Cá estou, de novo. Cláudia Vargas, da Histórias da Gente, Ana Paula Homem, olá, boa noite, pessoas que eu não vejo há tanto tempo, voltou a parar. Sim, houve aqui uma paragem que foi culpa minha. A Márcia. Isto é as vantagens e desvantagens de se viver no campo. Ou neste caso as desvantagens, mas que às vezes é vantajoso não se conseguir uma boa conexão de internet. Gente, está melhor? Bárbara, consegues-me escrever um WhatsApp? Porque eu não estou a receber logo os vossos comentários, isto está a levar algum tempo. Portanto, se me conseguires escrever um WhatsApp a dizer se está ok agora, se a conexão está a funcionar. Boa noite, Karina, outra vez, Susana, Débora. Ok, está ótimo. Então vamos lá. Vamos seguir. Está melhor. Ótimo, obrigada, Inês. Então vamos lá, vamos seguir. Então, para quem não estava ainda comigo na primeira conexão, na primeira ligação em direto que fiz, por favor, peguem um caderno, uma caneta. Agora está ok. Ok, Bárbara, obrigada. Então vou desligar aqui o WhatsApp do computador. Então, peguem num caderno, numa caneta. Eu vou estar aqui a partilhar várias coisas, nomeadamente algumas questões que vos podem apoiar nas vossas reflexões. Portanto, vocês vão querer apontar isso. Portanto, peguem num caderno e numa caneta. Ao mesmo tempo que eu sinto que vou partilhar aqui muita coisa e como nós só temos 1 hora, não vai dar para eu estar a repetir aqui as questões. Então, eu resolvi que vou enviar todas as notas desta live na minha próxima newsletter, que é na próxima segunda-feira. Portanto, quem não subscreveu a newsletter e quer receber estas notas todas da live de hoje, subscrevam a minha newsletter, está lá no meu site, sofiadeassunção.com. E Bárbara, se puderes deixar aqui o link direto para a minha newsletter, eu agradeço. Então, todas as notas, todas as perguntas que eu vou partilhar aqui com vocês, todas as referências que vou partilhar aqui com vocês, eu depois transmito também por lá, está bem? Para não estar aqui a repetir muitas vezes as mesmas coisas. E eu, para tratar esta questão, na verdade, aquilo que eu vou fazer hoje nesta live é partilhar aquelas que têm sido as minhas investigações, as minhas próprias investigações, sobre o porquê de eu não me comprometer com certos desejos meus. Então, eu vou mesmo partilhar o meu processo pessoal de autoinvestigação e deixo que vocês transponham para os vossos desejos, para aqueles compromissos que para vocês farão sentido. E o que eu fiz foi que, quando eu comecei a investigar esta questão em mim, do porquê que eu não me estou a comprometer com desejos que para mim são importantes, eu recorri a essencialmente 4 fontes, a 4 referências. Obrigada, Bárbara. Está aí o link para a newsletter. Obrigada. A minha assistente de serviço maravilhosa. Então, 4 referências principais nas quais eu me baseei para a minha autoinvestigação. Baseei-me muito no trabalho do Dr. Joe Dispenza.
ok? Eu depois mando os nomes todos pela newsletter. O Joe Dispenza. Fui também buscar referências ao trabalho do Tony Robbins. Fui também buscar referências ao Patchwork, que é a linha terapêutica, ou a linha, não é uma linha terapêutica, mas uma linha de autotransformação que eu estudo e que abriu uma segunda turma em Portugal, portanto também isto eu depois partilho na newsletter, portanto muito também fui buscar ao Patchwork. E outras coisas eu fui buscar à PNL, que é a minha formação de base na área do coaching. Portanto, baseei-me nestas 4 referências, nestas 4 fontes para ir buscar ferramentas e pistas de autoinvestigação. Portanto, tudo o que eu vou trazer aqui, há coisas que são minhas e há coisas que eu fui buscar estas referências, ok? E entrando agora nesta questão de como me comprometer com os meus desejos. Este ano, particularmente, esta questão tornou-se super forte para mim e eu percebi isso justamente num dia em que eu estava a ver um vídeo do Dr. Joe Dispenza para um programa que é o London Real, que está disponível parcialmente no YouTube. E se vocês, não sei se vocês conhecem, mas o Dr. Joe Dispenza, ele teve na verdade um acidente de bicicleta e fez várias lesões ao nível da coluna. E os médicos diziam que não havia forma de regenerar aquela lesão ou aquelas várias lesões que ele tinha. E ele agarrou-se muito à ferramenta da visualização para regenerar as lesões. E a verdade é que a regeneração aconteceu e os médicos não conseguem explicar como é que essa regeneração aconteceu. Então ele escreveu um livro que é, em português, é Como se tornar sobre-humano, onde ele fala de todo este processo que ele atravessou e de como é que ele começou a utilizar o poder da visualização. E ele fala que no início era uma coisa super difícil para ele não tinha vontade nenhuma de visualizar. E depois começou-se a obrigar e a treinar e acabava por fazer horas de visualização todos os dias. Então eu estava a ver este vídeo, eu estava a ouvir esta história e eu senti 2 coisas. A primeira coisa foi, eu já conheço esta ferramenta, aliás, eu estudei esta ferramenta há muitos anos atrás, eu li um livro de visualização criativa e andei a pesquisar muito sobre a questão, portanto, eu conheço a ferramenta, ou seja, se eu me tivesse comprometido com esta ferramenta da mesma maneira que este homem se comprometeu, muito provavelmente eu já teria alcançado certos feitos ou certos resultados na minha vida que eu ainda não alcancei. E imediatamente o que aconteceu foi, senti-me super zangada comigo própria e muito frustrada. Esta foi a primeira coisa. A segunda coisa que me aconteceu, ou que eu senti, foi: eu também quero escrever um livro como ele escreveu, um livro desta potência. Só me vê o título em inglês, que é Becoming Supernatural, Como se tornar sobre-humano. Foi um livro com muito impacto, um impacto gigante e muito positivo na vida de muitas pessoas. E eu pensei, eu também quero escrever um livro com este impacto, eu quero escrever um livro com esta potência. E ao mesmo tempo, eu não quero passar por todo o processo que ele passou, nem quero ter todo o trabalho que ele teve, porque ele passou horas e horas e horas e horas e dias e semanas e meses até conseguir, e possivelmente anos, até conseguir os resultados, e só depois é que pôde escrever o livro. Ou seja, eu percebi que eu quero escrever sobre resultados quando eu própria ainda estou no processo. Então foram as 2 coisas que este vídeo me trouxe assim muito forte. Eu estou aqui, eu vou olhando para o lado para ler as minhas notas, para não me perder. Então, eu estou a falar aqui numa ferramenta que é a ferramenta da visualização, que é de facto a ferramenta ou o compromisso com o qual eu me quero comprometer, na verdade, é o meu desejo, é de instalar uma prática de visualização no meu dia-a-dia, e eu estou a utilizar esta prática de visualização a título de exemplo, porque na verdade eu já fiz o mesmo com várias coisas na minha vida. Ou seja, eu quero muito o resultado, mas não me comprometo com o processo, não me comprometo com o trabalho necessário para chegar ao resultado. E porquê que este ano isto se tornou ainda mais forte?
A Renata Fonseca, há tanto tempo. Então, porquê é que se tornou mais forte este ano? Porque eu tenho 35 anos, perdi o meu pai no final do ano passado, em 2019, outubro de 2019, e tenho a minha mãe gravemente doente. Ou seja, eu estou a lidar de forma muito próxima com a finitude da vida. E isso traz-me esta consciência de que eu também um dia vou morrer. Eu não sei se isto vos acontece ou se vos aconteceu, mas eu até há muito pouco tempo achava que a morte era uma coisa super distante de mim e coloco-me até a questão se eu não acreditava que eu seria imortal e que a morte seria uma coisa que nunca me atingiria. E então, eu sei que isto pode... e é super imaturo e super ilusório, mas é a minha verdade. Era nesta ilusão que eu estava. Então, o facto de eu estar assim tão confrontada nesta altura da minha vida com esta questão da finitude da vida, deu-me esta clareza de que eu estou em contagem decrescente. Ou seja, a minha vida não vai ser eterna. E o tempo é realmente o bem mais escasso e mais precioso que nós temos. E então eu mergulhei mais fundo do que nunca nesta questão de porque é que eu não me estou a comprometer com aquilo que eu desejo. E foi assim que eu me iniciei nesta investigação que hoje trago aqui para vocês. Então eu vou pegar no exemplo, neste meu exemplo, e por favor transponham para aqueles que são os vossos desejos, os hábitos que vocês querem implementar, o que seja que fizer sentido para vocês neste momento. Para mim, neste momento, tem muito a ver com uma prática de visualização. Eu quero instalar uma prática de meditação e visualização de manhã e à noite. Então eu fui procurar perceber porque é que tem sido difícil para mim comprometer-me com esta prática. E eu fiz 4 perguntas a mim mesma, que eu depois mando lá nas notas da próxima newsletter. Portanto, Bárbara, por favor, coloca-me aqui outra vez o link para a minha newsletter, eu depois coloco tudo lá. Então, 4 perguntas. O que me faz querer assumir este compromisso? Qual é o propósito de eu querer assumir o compromisso com esta prática? O que me faz não querer assumir este compromisso? De que tenho medo ao assumir este compromisso? E de que tenho medo ao não assumir este compromisso? Ok? Depois eu envio tudo, Bárbara, querida, obrigada. Depois eu envio tudo lá pela newsletter. Então, a primeira pergunta, o que é que me faz querer assumir este compromisso? Qual é o propósito de eu querer visualizar de manhã e à noite? E isto é fundamental estar claro, porque se o propósito não está claro, não pode haver motivação, nem pode haver compromisso. Eu tenho que saber, eu tenho que ter clareza sobre para que é que eu quero fazer isto. Então, eu percebi que o que me motiva é, eu quero alcançar sonhos que estão por realizar. E aqui é muito importante especificarem que sonhos são esses, porque tem que ser concreto. Se for vago, o propósito não é claro. Então, muito concreto, que sonhos é que eu quero alcançar? Eu quero elevar a minha energia e sentir-me mais positiva, mais alegre, mais motivada. Quero sentir-me mais coerente com aquilo que prego. Quero orgulhar-me de mim mesma, da minha dedicação e compromisso, do meu trabalho e caminho pessoal. E quero ter momentos a sós na minha companhia, momentos que me são tão prazerosos. Portanto, isto foi a lista que eu fiz em resposta à questão de o que me faz querer assumir este compromisso com a visualização. Depois, a segunda questão, o que me faz não querer assumir este compromisso? E eu percebi que há partes minhas que não querem assumir este compromisso. Não quero ter que acordar cedo e sair do quentinho da cama para vir fazer visualização. Não quero ter que sair do quentinho da sala, porque eu aqui na minha sala tenho uma lareira maravilhosa. Então, à noite, como o meu companheiro vê televisão na sala, eu não me apetece sair do quentinho da sala para ir visualizar para o frio do quarto. Não me apetece puxar por mim, ou seja, ter que fazer coisas que saiam das minhas rotinas habituais. Ao final do dia, eu quero ficar no sofá e na Netflix, que são coisas que me são familiares e que não me dão trabalho. E, na verdade, eu não quero ter trabalho. Okay? Então, isto foi tudo o que eu percebi que existe em mim que não quer comprometer-se com a visualização.
Depois, de que é que eu tenho medo ao assumir este compromisso? E eu fiz assim uma lista de medos, do género, eu tenho medo de ser julgada por fazer uma coisa que é assim um bocadinho fora do normal. Ou tenho medo de estar a ser egoísta porque estou a tirar um tempo para mim. Tenho medo que os resultados não venham rápido e assim eu fico impaciente e obcecada. Vamos lá. Vamos continuar. E tenho medo que resulte. Também tenho muito medo que resulte e que a minha vida se transforme e eu alcance aquilo que eu sonho e depois aí surge uma crença, que é que direito é que eu tenho de ser assim tão feliz e de viver com tanta abundância. E depois questionei também de que tenho medo ao não assumir este compromisso. Ou seja, tenho medo de não chegar a viver certos sonhos, tenho medo de passar a minha vida a sentir-me frustrada e desiludida comigo mesma, e enfim, por aí fora. Tenho medo de ser um péssimo exemplo para os meus filhos. E então, com isto, com estas 4 questões, eu percebi uma coisa. É que dentro de mim há forças que me motivam a comprometer-me com a visualização e, ao mesmo tempo, eu tenho forças que me puxam na direção oposta, ou seja, que não querem o compromisso com a visualização. E obviamente que se dentro de mim eu estou dividida, se eu não estou completamente alinhada, não é, numa direção, é óbvio que eu não vou estar inteira no compromisso. E isso vai se refletir na forma como eu me comprometo. E muito possivelmente o que acontece, que é o que me acontece muitas vezes, é eu consigo comprometer-me uns dias, umas semanas, mas depois a minha motivação, o meu comprometimento começa a diminuir, porque há partes de mim que me puxam na direção oposta. Então, super importante nós olharmos para estas partes de nós que nos estão a puxar no sentido oposto ao do compromisso. Aquilo que no Patchwork se chama de forças contrárias. Então, muito importante termos noção que existem essas forças contrárias dentro de nós e que por isso nós não conseguimos estar inteiras naquele compromisso. O Tiago, obrigada Tiago por teres passado. Um beijinho. Ok. Até aqui, tudo claro. Forças contrárias não nos permitem estarmos inteiras nos nossos compromissos. Logo, não somos consistentes com eles. E o nosso comprometimento diminui. Agora, vou dar aqui um saltinho. Vamos falar de procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é quando eu sei que devo fazer uma coisa, mas ainda assim eu não faço essa coisa. E porquê é que isso acontece? Porquê é que eu não faço essa coisa? Porque eu acredito que agir, que me comprometer com essa coisa neste momento é mais doloroso do que simplesmente adiar. Ou seja, para mim custa muito mais eu me levantar cedo da cama e apanhar frio, ou ter que ir para o quarto ao final do dia, apanhar frio e não poder ficar aqui no sofá a ver Netflix. Isso é muito mais doloroso para mim neste momento do que simplesmente deixar andar e não visualizar. Isso está ok para mim, não fazer visualização. Não é assim tão doloroso para mim, na verdade. Nós associamos, quando procrastinamos, nós associamos mais dor à mudança do que prazer. E por isso procrastinamos. Porque a mudança não vai ser prazerosa. Pelo menos nós não associamos prazer a essa mudança. Ou um prazer imediato, não é? Então, como é que eu posso comprometer-me com a mudança? Como é que eu posso comprometer-me com um novo hábito? Como é que eu posso comprometer-me com uma nova rotina? E eu aqui vou trazer várias perspectivas de vários autores. Tony Robbins diz que a única maneira de nós criarmos uma mudança é criar a noção de urgência tão intensa, tão intensa, tão intensa que nós somos compelidos a seguir em frente. É muita questão de queimar os barcos, ou seja, não tenho hipótese senão andar para a frente. É um exemplo radical que eu não estou a incentivar, é mesmo só um exemplo, eu despeço-me do meu emprego fixo para me obrigar a mexer num projeto profissional que eu tenho na gaveta há anos.
ok? Então aí eu crio uma urgência, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me mexer, e aí eu vou e faço a mudança acontecer. O Dr. Joe Dispenza, de quem vos falei no início, ele diz que uma das coisas que faz praticamente qualquer pessoa mudar é alcançar um limiar de dor. Foi justamente o que lhe aconteceu com as lesões vertebrais que ele sofreu, e portanto ele é desta opinião que a maior parte de nós precisamos de um wake-up call, algo doloroso, algo duro. A minha querida Margarida, que também está aqui, um beijinho. A minha querida... E o Jorge, boa noite. A minha querida Margarida, que tem um trabalho maravilhoso. Sigam o Feeding My Purpose, que agora mudou de nome, Margarida Roque Pereira. Mas sigam o trabalho dela, que é maravilhoso e super inspirador, e eu aprendo muito, muito com ela. Tony Robbins é espetacular, mas muito young para mim. Para mim também, mas vamos retirar o que é valioso. É a Marisa que está aqui a deixar este comentário. Para mim também é muito... É agressivo até, para mim. Mas pronto, não deixa de ter aqui partilhas interessantes. Então, como eu estava a dizer, muitos de nós precisamos de um wake-up call, algo que seja realmente muito doloroso para que nós façamos uma mudança. Eu, neste momento da minha vida, estou a sentir um pouco essa dor, porque estou a ser confrontada com, olha, o que a minha falta de compromisso me está a trazer. E isso está a ser incómodo, bem incómodo para mim. Olha onde eu já podia estar e não estou. Então, como estou a lidar com a finitude da vida e ao mesmo tempo a perceber-me de que podia ter feito outro uso das ferramentas que tenho, e está assim a criar um momento bem doloroso para mim, que me está a movimentar para a mudança. Depois, outra coisa que me parece muito importante para eu conseguir comprometer-me, portanto já vimos, criar urgência, não é? Na mudança, a mudança tem que ser urgente, senão não mudamos. Temos que nos encontrar num lugar muito doloroso, senão não mudamos. E o que eu percebo também é que nós precisamos de unificar dentro de nós as forças contrárias que nos puxam na direção oposta do compromisso. Ou seja, olhar para essas forças e perceber se conseguimos de alguma forma unificá-las, para que não existam forças contrárias e exista apenas uma força que nos move na direção do compromisso. E aí surge uma questão, é que muitas das forças contrárias, muitas das forças que nos dizem não vás, não te comprometas, não mudes, muitas dessas forças estão associadas a medos, não é? Eu falei-vos aqui, eu tenho medo de ser julgada porque fazer visualização é uma coisa de loucos, ou tenho medo de que me acusem de ser egoísta porque estou a tirar tempo para mim. Então, o que fazer com estes medos? Porque eles existem dentro de mim, então como é que eu posso lidar com eles? E a Glória, que é a nossa formadora do Patchwork aqui em Portugal, ela diz sempre, o medo não deixa de existir, só que nós passamos a ir mesmo com medo. Então o medo deixa de travar e passa a acompanhar, ok? Então, sim, eu tenho medo de ser considerada egoísta por estar a tirar 30 minutos só para mim, fechar no quarto e estar ali sozinha. Eu tenho medo e vou na mesma com isso. Ainda assim eu fecho-me no quarto com medo. E tenho medo de ser julgada e ainda assim eu vou na mesma com esse medo. Ok? E depois uma outra questão, que é começar a associar prazer ao compromisso. Ou seja, muitas vezes nós pensamos, agora ter que visualizar, que trabalho, agora ter que estar aqui ao final do dia a imaginar coisas na minha cabeça quando era tão mais fácil me sentar aqui no sofá a ver Netflix, era muito mais relaxante, muito menos trabalhoso. Então eu não associo prazer nenhum ao novo hábito. E esse é também o trabalho que nós temos que fazer. Ok, como é que este compromisso, como é que este momento pode ser prazeroso para mim? E isso para mim tem sido uma descoberta, que é, quando eu me sento para visualizar, nos primeiros minutos, é um esforço. E depois, quando eu entro realmente no compromisso, eu acabo por encontrar prazer. E quando termina a visualização, eu sinto o prazer total de ter estado ali, naquele tempo, só para mim,
a fazer algo que me faz super bem, que mexe com as minhas energias, que me deixa num outro estado e que muitas vezes até me tira a vontade toda de me sentar no sofá a ver Netflix. Portanto, eu vou recapitular. Criar mudança, para criar mudança, tem que ser urgente, tem que se tornar urgente. O lugar onde estamos agora tem que se tornar doloroso, tem que se tornar bem incómodo. Em terceiro, importante unificar as forças que nos puxam em direções contrárias ao compromisso. Portanto, olhar para aquelas 4 questões que eu partilhei com vocês no início desta live e tentar unificar essas forças contrárias. Ir mesmo com medo, porque o medo é uma força contrária que todos temos, então pegar no medo e ir na mesma com ele. Portanto, o medo deixa de travar e passa a nos acompanhar. E começar a associar prazer ao compromisso. Vou-vos dar aqui um outro exemplo desta questão de associar prazer. Eu percebi muito recentemente que eu não associo prazer ao momento das refeições em casa. Eu associo muito prazer aos momentos de refeição nos restaurantes, mas em casa nunca é uma associação positiva para mim, prazerosa. E eu percebo que isso vem na minha infância. Na minha infância, os momentos de refeição em família não eram prazerosos, porque eu era obrigada a comer e não queria comer, e porque era um momento em que se via o telejornal e ninguém podia falar porque alguém queria ouvir o telejornal. Então eu criei esta associação, momento de refeição em casa igual a dor. E eu transporto isso para a minha vida hoje e transporto isso para os meus filhos hoje. Com outra consciência, mas ainda assim transporto isso. Então, o meu trabalho aqui é começar a associar prazer a este momento. E uma das pistas que me veio foi criar uma mesa que é acolhedora. Eu gosto de olhar para uma mesa que seja acolhedora, que dê vontade de sentar e ficar. Então, esta foi uma das pistas que eu tenho para começar a associar prazer a algo que neste momento não é prazeroso para mim. Então, isto só para vos dar um exemplo do que é associar prazer a um novo compromisso, a uma nova mudança. Ok, então, aqui uma pausa só para chá. A Carla também está aqui. A Maria Carvalhinha, boa noite. Então, para esta questão de aumentarmos a dor do momento e associarmos prazer à mudança, há um exercício que é muito utilizado pelo Tony Robbins, é um exercício da programação neurolinguística e é um exercício com 5 questões. Eu vou fazer estas questões, mas eu depois envio tudo na newsletter de segunda-feira. Portanto, quem não subscreveu e quer estas notas todas, subscreva lá a newsletter que eu depois envio tudo na segunda-feira. A primeira questão à qual vocês vão responder é anotar, não é uma questão na verdade, anotar um compromisso que precisem tomar e que tenham vindo a adiar, ou anotar um novo hábito que vocês queiram integrar. Obrigada, Bárbara. A Bárbara está aí a deixar o link para a newsletter. Portanto, anotarem o compromisso, o hábito, aquilo que vocês querem começar a fazer e que têm estado a adiar. Vão anotar, pode ser, talvez queiram emagrecer, começar uma prática de exercício físico, talvez queiram engordar, que é o meu caso. Talvez queiram entrar em contacto com alguém com quem não têm tido contacto. Enfim, é escreverem qual é o compromisso, qual é a ação que vocês querem realizar. Esta é a primeira questão. A segunda questão: porquê é que, em relação a esse compromisso, a essa ação, a esse hábito, porquê é que ainda não tomaram nenhuma ação? Porquê é que ainda não tomaste nenhuma ação? No passado, que dor é que tu associaste a esse hábito? Porque assim, se não tomamos uma ação... perdão, eu aqui fiz mal a questão. Se nós não realizarmos uma determinada ação, se não nos comprometemos com algo, foi porque de alguma forma nós associamos dor a esse algo. Por exemplo, se nós queremos perder peso e ainda não começarmos a fazer o necessário para perder peso,
É porque, de alguma forma, nós associamos dor à perda de peso. Então, vão pegar na ação que vocês querem iniciar e vão perguntar-se porque é que ainda não tomei nenhuma ação em relação a isto e que dor é que eu associei a essa mudança. Ok? O Tony Robbins diz uma coisa muito gira, que é: se pensas que não associaste nenhuma dor a alguma dessas ações, pensa melhor. E eu até trouxe aqui alguns exemplos. Para mim, a dor são dores muito simples, do género: de manhã não me apetece sair do quentinho da cama para ir para o frio da sala fazer visualização. Então, eu associei dor ao compromisso de visualizar de manhã e à noite. E associei muitas outras dores. Então, identificar porque é que, ou que dores é que eu estou a associar a este novo compromisso. Depois, muito interessante esta questão, que é escrever todo o prazer que sentiste no passado por te entregares ao padrão negativo. Por exemplo, no meu caso, todo o prazer que eu sinto ao preferir sentar-me no sofá a ver Netflix. E o que eu escrevi foi: o prazer é descansar, não fazer nada, relaxar. É o que me apetece. Então, por exemplo, se falarmos de emagrecer, para alguém que gosta muito de comer, é porque existe aqui prazer associado ao ato de comer. Então, é perceber, ok, que prazer é que está associado ao facto de eu ficar no mesmo sítio de sempre, a fazer o mesmo de sempre, que é comer. E o Tony Robbins diz que para criarmos uma mudança duradoura, nós precisamos de encontrar uma nova maneira de obter o mesmo prazer, mas sem as consequências negativas. Então, eu percebi que o prazer que eu busco é descansar, relaxar, não fazer nada. Só que eu faço isso vendo Netflix. E ver Netflix não é reparador, nem é ecológico, nem é saudável para mim. Eu sinto. Naquele momento até parece estar a ser super bom, mas depois eu estou péssima e vou para a cama e tenho tenho sono agitado porque estive a consumir em vez de simplesmente abrandar. Então o que eu percebi é que eu posso encontrar esse descanso e esse relaxamento na própria visualização, porque depois de eu ter feito a visualização, que inicialmente requer algum esforço, depois da visualização eu fico mais relaxada. Eu fico mais descansada. Então, na verdade, aquilo que eu procuro na Netflix, a visualização dá-me mais ainda. Então, encontrei aqui uma nova forma de me dar prazer sem as consequências negativas que uma Netflix terá. E a Netflix também é só um exemplo, é ilustrativo. E depois, quarta questão, anotar o que é que me custará se eu não mudar agora. E é mesmo pensar em todas as consequências negativas que, se eu não mudar agora, eu terei nas diferentes áreas da minha vida. Na saúde, em termos emocionais, em termos de autoimagem, em termos de energia física, em termos de amor próprio. Como é que os outros me vão ver? Que exemplo é que eu serei para os meus filhos se não mudar agora? Então aqui o objetivo desta pergunta, que é a tal pergunta tão utilizada pelo Tony Robbins e tão reforçada pela PNL no esquema de Dickens, que é como se chama esta ferramenta, é acentuarmos ao máximo a dor que a não mudança nos trará. Ou seja, se eu ficar a fazer o mesmo que tenho feito até agora, qual vai ser a dor? E é aumentar essa dor. Quanto é que isto me vai custar nos próximos 2, 3, 4, 5 anos? Se eu continuar assim, no dia do meu funeral, que pessoas é que estarão lá? Que opinião é que elas terão de mim? Que impacto é que eu terei deixado no mundo? É realmente sermos super honestas nas consequências todas negativas que a não mudança terá na nossa vida. E depois, a última pergunta é anotar todo o prazer que nós vamos obter ao assumirmos o nosso novo compromisso. Então, fazer uma lista enorme
que nos impulsione emocionalmente, que nos deixe verdadeiramente emocionadas, e emocionadas no sentido de emoção que nos gera movimento, que nos faça sentir realmente entusiasmadas. No meu caso, por exemplo, o que eu percebi eu vou me sentir bem sucedida por estar a ser consistente, vou sentir mais feliz comigo por estar a honrar algo que é importante para mim, vou estar a ser uma fonte de inspiração para mim própria e para os meus filhos. Então, fazer uma lista de todo o prazer que assumir este novo compromisso pode trazer para as nossas vidas. E é uma lista bem exaustiva para nos impulsionar para a mudança. Portanto, primeiro aumentamos a dor de permanecer no mesmo sítio de sempre, e a seguir associamos o máximo de prazer à mudança. Então, eu depois envio estas questões todas, porque hoje estou aqui neste monólogo, mas o importante é mesmo, e o que é transformador, é mesmo responder a estas perguntas, com muita honestidade e muita devoção. Ou seja, não é para responder à pressa, é mesmo para dedicar tempo a esta investigação. Então, com esta minha investigação, eu concluí assim uma série de coisas que vou partilhar com vocês. Primeiro, uma coisa que eu não falei muito aqui foram as crenças. O que eu percebi é que, eu falei-vos logo no início, por exemplo, uma das coisas que me impede ou que me puxa no sentido contrário do compromisso é eu ter uma crença profunda em mim de que eu não mereço ser feliz. Tenho uma crença muito rebuscada lá no fundo que me diz eu não mereço ser feliz. E as crenças, obviamente, crenças como estas, crenças limitadoras como estas, são muito limitadoras, são muito impeditivas do real e inteiro compromisso. E nós não falámos de crenças aqui hoje, portanto, este seria todo um tema, a Inês Padanova diz também. Então, é normal nos padrões de onde viemos, Inês. Portanto, estamos juntas. Hoje não falámos de crenças porque isto era um tema que dava pano para mangas, mas é importante termos também noção que as nossas crenças limitadoras influenciam a forma como nós nos comprometemos com algo. Se eu acredito que eu não mereço ser feliz, obviamente que isso vai influenciar o meu compromisso com uma ferramenta que tem como objetivo trazer-me mais felicidade, mais abundância, mais sucesso, etc. Então, esta era uma das conclusões a que eu cheguei nesta minha investigação e que eu queria partilhar aqui com vocês. Depois, uma outra coisa que eu percebi veio até de uma partilha de uma jovem que faleceu há 2 anos, que é a Claire Winland. A Claire Winland era uma doente com fibrose cística, e cística, eu acho que é assim que se diz em português, agora não tenho a certeza, quística, cística, não sei como é que se diz em português. E a única forma dela ficar bem era fazendo o transplante de pulmões, neste caso os 2. E ela rejeitou o transplante 3 vezes. E o que ela disse foi que ela não aceitou os transplantes porque ela não sabia quem é que ela seria sem aquela doença que fizera sempre parte da história dela. Então eu acredito que para muitos de nós, porque também estão aqui homens, nós identificamos de tal forma com a nossa história que temos um certo medo de mudar essa história. Se eu toda a vida fui uma pessoa deprimida, quem é que eu serei se de um momento para o outro eu deixar de ter essa história? Se eu toda a vida me rotulei de ser gorda ou ser magra, no dia em que isso mudar, em que essa minha história mudar, quem é que eu vou ser? Então, isto também é algo que nos faz agarrar ao mesmo de sempre, porque de alguma forma a nossa história é quem nós somos, e se nós deixamos ir algo que é quem nós somos, quem é que nós ficamos? Então, isto também é uma reflexão, eu sei que rebuscada, mas interessante, não é? O medo que eu tenho de
deixar ir a história, se calhar, do insucesso ou do fracasso, quem é que eu sou sem essa história? A Sofia fica quem sem essa história? Só ver aqui um comentário. By Lucilo. A querer começar a fazer exercício com o meu amor pela saúde, pela capacidade de superação. Mas já estamos a pensar que o quintinho da cama vai puxar-nos em sentido oposto. Vou responder com ele a estas questões. Acho que vai ser bom para mudar e criar novos hábitos. Grata eu, Lucilo. Sim. Ok, vamos seguindo. Então, outra coisa que eu também percebi é que o não compromisso, ou seja, quando eu não me quero comprometer, na verdade é porque há uma parte de mim que não quer ter o trabalho, que não quer pagar o preço que obter certos resultados implica. Ou seja, lembram-se no início desta live eu disse eu quero escrever o livro, mas eu não quero passar pelo processo que ele passou. Eu quero escrever um livro sobre os resultados quando eu ainda estou no processo. Então é muito isso. Eu não quero ter o trabalho, eu não quero pagar o preço, então na verdade eu não quero crescer, eu não quero ser adulto. Eu quero ficar criança e continuar a acreditar que há uma varinha mágica que vai fazer aparecer o resultado sem que eu precise trabalhar para ele. Então isto foi outra coisa que eu também percebi. Uma coisa que o Tony Robbins diz muito é que se não houver nenhuma ação, não é uma verdadeira decisão. Ou seja, eu decido que vou começar a visualizar, mas não ajo nos próximos 5 segundos no sentido dessa decisão, então eu não tomei, na verdade, nenhuma decisão. É a regra dos 5 segundos também, que não sei quem é o autor, mas que é isso. No momento em que vocês tomam uma decisão, para que ela seja uma real decisão, vocês têm que atuar nessa direção nos seguintes 5 segundos, ok? Portanto, se é fazer visualização, se calhar nos próximos 5 segundos, é pesquisar uma visualização guiada no YouTube. A Bárbara diz, eu conheço isso. A gente falou disto no workshop online de trabalho com propósito. Depois, para terminar, já estou a terminar aqui, a palavra decisão. Ok, a Lucila está aqui a partilhar. O 5 Second Rule vem da Mel Robbins e a Bárbara também está a dizer isso. Pronto, Mel Robbins também, super mestra. A Raquel, devia ser obrigatório toda a gente adultos só ouvirem. Os primeiros ouvidos que ouvem aquilo que eu digo são os meus. Portanto, Raquel, a primeira pessoa para quem eu estou a falar é para mim própria. Mas obrigada pelo só me sai a palavra em francês, pelo elogio. Por fim, sim, para terminar, decisão. A palavra decisão vem, tem raízes latinas e vem da palavra de, e outra palavra é caedere, que significa cortar. Portanto, decisão vem ou significa de cortar. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Tomar uma verdadeira decisão significa eu comprometer-me com determinada coisa, com determinada ação, com determinado desejo, com determinado resultado e excluir qualquer outra possibilidade. Vou explicar isto por outras palavras. Quando nós nos comprometemos, nós decidimos algo, nós temos que dizer não para outras coisas. E foi muito interessante porque eu ontem recebi uma mensagem de uma mulher musa que estava interessada em participar na academia aqui de 2020. A academia está com inscrições abertas, mas ela só começa em março e esta mulher musa já está a fazer um programa que só termina, penso que no final de março. E ela estava-me a perguntar se haveriam outras inscrições este ano para a academia. E eu disse, não, a academia só abre uma vez ao ano, porque ela queria muito se inscrever, mas já estava a fazer o outro programa. E o que eu lhe respondi foi, não assumas mais compromissos. Porque o que acontece, na verdade, que eu tenho percebido, claro que as ferramentas, nós estamos aqui a falar muito de desenvolvimento pessoal, não é? E as ferramentas que nós escolhemos para o nosso desenvolvimento pessoal, elas são importantes. Mas eu tenho percebido que elas não são o mais importante.
O mais importante é o compromisso com que nós as utilizamos, com que nós as colocamos na prática, para além da intenção com que as utilizamos. Mas o compromisso é fundamental. Então, se a minha missão, por exemplo, com a academia, é trabalhar o empoderamento da mulher, a missão, o que me importa é o empoderamento da mulher. Se ela faz, ou se passa por esse processo, se tem um apoio nesse processo pela academia ou por outro programa ou por outra ferramenta qualquer, para mim é-me igual. Mas comprometer-se com várias ferramentas não vai contribuir para o processo de empoderamento. Ou seja, se nós nos comprometemos com demasiado, nós tiramos potência aos nossos resultados. E é a mesma metáfora quando eu falo tanto da poda. Se nós queremos bons frutos, nós temos que podar as árvores, não é? Para os frutos terem mais potência. É a mesma coisa com os nossos compromissos. E o que eu vejo é que nós queremos assumir demasiados compromissos ao mesmo tempo. E ainda esta semana eu estava num atendimento individual e a mulher que eu estava a apoiar, ela dizia-me, já sei, então esta semana eu vou começar a fazer isto, vou começar a fazer aquilo. E ela começou, assim, a querer colocar em prática várias coisas novas, várias rotinas que não são habituais. E isso é meio caminho andado para não haver compromisso. Lembrem-se sempre que compromisso que requer decisão implica cortar. Decisão significa cortar, de cortar. Então nós temos que cortar com outras coisas, temos que dizer não para outras coisas. Eu já falei muitas vezes disto, isto vem muito da nossa imaturidade emocional, vem muito da nossa obstinação, da nossa obsessão em querer tudo ao mesmo tempo e tem a ver muito com a nossa incapacidade de abrir mão das coisas, tal como uma criança de 2 anos. Quem aqui tem filhos e vê uma criança de 2 anos, ela não é capaz de ceder nada, ela não é capaz de partilhar. A partilha é uma coisa extremamente difícil. E nós, adultos emocionalmente imaturos, estamos neste mesmo processo. Então é muito difícil eu dizer não para certos compromissos que eu quero dizer sim a tudo. Então eu quero fazer este programa e a academia e aquilo e aquilo outro e depois não alcançamos resultados porque o compromisso não está lá por inteiro. Estamos divididas, não estamos inteiras no compromisso. E é isto. Uau, acho que partilhei assim muita coisa. Todas as referências, todas estas questões que eu fui trazendo, eu vou deixar na newsletter da próxima segunda-feira. Portanto, quem ainda não subscreveu e queira receber estas notas, subscreva. A minha Bárbara querida, que está aqui, já está farta de deixar aqui o link. Mas, Bárbara, vou-te pedir outra vez para deixares aqui o link para a newsletter. E a Bárbara, por sinal, foi uma das participantes da Academia de 2019. Quem quiser ingressar na Academia de 2020, as inscrições estão abertas e em Early Bird até final de janeiro. E nós, na próxima semana, vamos ter aqui outro direto. Ainda não vos vou dizer o dia, mas vamos ter outro direto. Mas será um direto com a querida Carolina Granja, que vai ser uma das intervenientes externas da academia e que nos virá falar do autocuidado e da autoestima. E é isto. Eu se calhar vou deixar aqui um momentinho para algumas questões ou algumas partilhas que queiram fazer. Obrigada, Bárbara, mais uma vez aqui pelo link para a newsletter. Bárbara, deixa-me também aqui o link para a academia, se faz favor, para a Academia de 2020. Acho que é academia.sofiadassunção.com. E aberto o tempo para perguntas, partilhas. Fez sentido isto que vos trouxe? Ou foi assim estranho para vocês estas partilhas? Como é que foi? Eu tenho aqui algum delay entre os vossos comentários e aqui o vídeo. Obrigada, Bárbara. É isso mesmo. Questões também em relação à academia. Se houver questões também podem colocar. Eu vou mandar todas estas questões que eu vos trouxe
como guias, orientadores da nossa autoinvestigação. Vou enviar tudo lá pela newsletter. E as referências também. A Inês, quase tudo se resume a vencer a preguiça. We can do it. Tem muito a ver com... A preguiça tem muito a ver com a vontade de não crescer. Tem muito a ver com a vontade de não crescer. Eu quero ter o resultado sem ter o trabalho. Então é muita imaturidade que eu tenho. Eu tenho muito isso. Eu quero escrever o livro sem passar pelo processo. Portanto, e quando nós tomamos consciência disso, nós ganhamos uma outra postura em relação a isso. Conseguimos posicionar, ou seja, já não somos vítimas da nossa preguiça, da nossa imaturidade inconsciente, porque como ela se torna consciente, eu posso fazer diferente. Eu posso assumir o controle sobre as minhas decisões. A Inês Espada, faz tanto sentido. E eu ando tão desconectada que não me tinha dado conta que haveria direto. Cheguei por acaso, mas no momento certo. Oh, tão bom, Inês. Eu, de qualquer das formas, vou tentar depois baixar, fazer download aqui do direto e vou colocá-lo disponível no meu canal do YouTube. Porque houve pessoas, inclusivamente, que me mandaram mensagem antes a dizer que não iam conseguir estar aqui em direto, mas gostavam de ver. Então eu vou ver se... Não sei como é que isso se faz, mas vou descobrir como é que se faz. Obrigada, querida Inês, e um grande beijinho com muitas saudades. A Maria Carvalhinha, na teoria parece sempre mais fácil, mas depois na prática é tão difícil. Maria, sim, estou aqui, estamos só no blá blá, não é? Blá blá blá, uísque as chaquetas e depois na prática é outra conversa. Mas de facto, quando tu pegas nestas questões e vais a fundo e és totalmente honesta contigo própria e te trabalhas, esta questão para mim foi fundamental de aumentar a dor, o desconforto do meu momento atual. Ele é tão grande que tem sido muito mais fácil para mim comprometer-me com a visualização, que estava a ser mesmo difícil. E eu tenho conseguido, pronto, ainda é um período recente, não é? Mas tenho conseguido um outro nível de compromisso porque eu respondi a estas questões todas. E vamos lá ver, não é eu responder às questões, eu fiz este trabalho interno de me auto-investigar e de perceber, trazer clareza, ok, há isto que me puxa no outro sentido, daí eu não consegui estar inteira, ou seja, com consciência das coisas, não é que as coisas mudam, simplesmente tendo consciência, somos nós depois que estamos no poder das decisões, porque o problema é que o inconsciente dirige muito as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas decisões. Quando isso se torna consciente, eu torno-me... Lá está. Expansão de consciência traz empoderamento. Porque eu passo a ser eu que estou no poder e não o meu inconsciente que gera as rédeas. Não, eu não sou tipo... o fantoche, sabes, do meu inconsciente. A partir do momento em que se torna consciente, eu posso escolher diferente. Eu continuo com uma preguiça desgraçada. Não vos vou dizer que agora sim apetece-me sair do quentinho da cama de manhã e visualizar. Não é isso que acontece. O que acontece é que eu acordo, eu já sei que eu quero as coisas fáceis, que eu não quero ter o trabalho, e eu sei a dor que não ter trabalho me está a trazer. Eu estou a perceber os efeitos que isso me está a trazer e isso está a ser doloroso para mim, para a minha vida. Então eu aí escolho levantar da cama. A Bárbara, vai ser muito interessante fazer os exercícios. Os exercícios são realmente transformadores. Temos aqui o Domina o Caos, que tem uma conta brutal, que fala muito sobre saúde mental. Eu não sou uma seguidora fiel, porque eu não sou seguidora fiel de ninguém, porque estou muito offline. Mas quero muito ler porque tens um projeto maravilhoso. Só queria agradecer, acabei por entrar neste direto sem querer, mas fiquei preso. Muitos parabéns, tanto pela facilidade de comunicação, como acima de tudo pelo conteúdo tão interessante. Muito obrigada. É uma honra para mim receber esse teu comentário. Porque tenho seguido algumas coisas tuas e é maravilhoso. Para o empoderamento, eu até fiquei emocionada. É maravilhoso para o empoderamento do homem, o que tu estás a fazer. Vão ver o projeto.
porque o projeto que não é um projeto, é uma manifestação. Vão ver porque tem muito valor. Os meus tios, boa noite tios, a Raquel. Não vi a live de início, mas tocaste num assunto que eu tenho andado a pensar tanto. Quem sou eu sem o meu passado? Grata por trazeres este assunto. Esse ponto é mesmo muito forte. Quem sou eu sem a minha história? E por isso eu agarro-me a ela e perpetuo a mesma história. Porque sem ela, quem é que eu sou, não é? A Bea, olá, perdi, mas volto a apanhar, ver tudo do começo. Beijinhos e boa noite, Bea, querida, mandaste mensagem, eu ouvi com muito amor, ainda não respondi, mas vai chegar a resposta. A Inês, obrigada pela partilha, para o ano faça a academia, muito bem-vinda, Inês. E de mim no caso, a honra é toda minha, muito obrigada, Sofia de coração, obrigada eu, a sério. A honra é minha. E, minha gente, se não há mais questões nem mais partilhas, acho que podemos terminar por aqui. Eu deixo-vos assim um grande beijinho de boa noite. Já sabem que para a semana vai haver live aqui. Eu também vou partilhar na newsletter de segunda-feira o dia e a hora da próxima live com a Carolina Granja. Também tem um trabalho maravilhoso ao nível do empoderamento da mulher, trabalhando muito ao nível da autoestima e das relações. Portanto, vai ser uma live interessantíssima. E depois vamos também ter uma live na semana seguinte com a Yácila Mónaco, que também faz um trabalho maravilhoso ao nível da descolonização do corpo. Então, se vocês ficam com um ponto de interrogação sobre o que é que isso significa, estejam atentas. Elas, as duas, juntamente com a Inês Gaia, vão ser intervenientes da nossa academia deste 2020. Portanto, mulheres que busquem empoderamento pelo autoconhecimento, que para mim é o pilar do empoderamento da mulher, é o autoconhecimento, venham connosco, vamos juntas. Como eu digo sempre, hashtag vamos juntas. Aqui para gozar com estes hashtags, mas fazendo proveito disso. Vamos juntas. E é isto. Não vos ocupo mais tempo. Obrigada, Maria, por ter estado aí com um beijinho com muitas saudades. Espero que estejas bem, que os teus filhotes estejam bem também. E é isso. Terminamos por aqui. Uma boa noite, bons compromissos com os vossos desejos e um até breve. Até para a semana ou até breve nos stories, que eu agora tenho andado aí nos stories a praticar a minha comunicação aqui por este quadradinho, que é sempre um desafio para mim. Obrigada, Bárbara, querida, pelo apoio. Mais uma vez, minha assistente de serviço. Obrigada, Cláudia, pelo teu obrigada. E vamos lá. Um beijinho muito grande e uma boa noite. Bom descanso para todos.